Olá, alfinetando, estou gravando aqui num formato diferente, com a posição do quarto invertida, vocês notaram aí. É por conta do calor aqui, eu não posso fechar a janela. Quando eu gravo na outra posição, eu tenho que fechar a janela e a cortina por conta da questão da posição da luz e usar luz artificial. Hoje o calor não tem condições de fazer isso. Como é que tá o calor aí no estado de vocês, na cidade de vocês? Aqui tá insuportável. Mas enfim, vou testar aí para ver como é que fica, se fica boa a imagem, o som. E hoje eu vou falar sobre o seguinte, sobre uma declaração de Bolsonaro, que é, salvo engano, do dia 4 de dezembro, é do início do mês, em que ele disse numa reunião com uma turma do MDB, ele disse que ser patrão no Brasil é horrível, né? Usaram essa palavra. Outros sites divulgaram que ele disse que é ruim ser patrão no Brasil. E aí a turma da esquerda fez um monte de piada, usou isso para fazer ironia com a frase, dizendo: ah, se é horrível ser patrão no Brasil, imagine ser operário, imagine ser trabalhador. Olha, é claro que Bolsonaro, ao dizer isso, ele foi meramente um papagaio. Provavelmente, muito provavelmente, ele escutou a chiada dos empresários ali e repetiu a frase: ah, se é horrível ser patrão no Brasil. E tendo em vista que Bolsonaro, ele faz isso sempre, ele é um cara tapado que não sabe de nada, eu acho natural que a galera use qualquer coisa que ele diga para fazer piada. É porque o cara ficou estigmatizado, isso é natural, dado o perfil dele. Então a galera da esquerda fez muita piada com essa frase aí, mas assim, será que não existe um fundinho ali de razão no que ele está falando? Assim, não no sentido de ser horrível ser patrão no Brasil, né? Mas será que realmente é o paraíso ser patrão no Brasil? Que todo patrão no Brasil tá rico, maravilhoso, tá muito bem. O que acontece é o seguinte: a galera da esquerda, eu vou ter que dar umas porradinhas na esquerda, não tem jeito, tem a mania de, assim, pelo fato de Marx ser tão genial, a galera quer... Marx é muito genial, mas ele escreveu há 200 anos atrás, há mais de 200 anos atrás, na época ali mais ou menos da Revolução Industrial, pós-Revolução Industrial ali na Inglaterra. As categorias que Marx usou naquela época não podem mais ser aplicadas no mundo de hoje da mesma forma. Então essa oposição que existia de maneira muito mais clara naquela época entre operários e capitalistas, hoje tem uma configuração diferente. Vou dar um dado aqui que vai deixar muitas pessoas surpresas. No Brasil, 52% da mão de obra formal, ou seja, que tem carteira assinada, trabalha em micro e pequenas empresas. Sim, quem mais emprega no Brasil são micro e pequenas empresas, não são empresas grandes, 52%. Né? Garanto que muitos de vocês não sabiam dessa informação. Por que isso aconteceu? Principalmente por conta da expansão do setor de serviços. É natural no desenvolvimento capitalista, eu já falei sobre isso no canal também, que a indústria comece a empregar cada vez menos e o setor de serviços comece a empregar cada vez mais, né? Isso é por conta da automação na indústria, a substituição de trabalhadores por máquinas vai expulsando gente da indústria e essa massa de trabalhadores se desloca para o setor de serviços. E no setor de serviços tem muita microempresa, né? Muita empresa pequena. Isso, em grande parte, é causado por esse fenômeno. Então, quando se pensa em legislação trabalhista num país como o Brasil, você tem que pensar muito fortemente no microempresário. Você não pode pensar somente no grande. Você não vai, evidentemente, você não vai rasgar a CLT porque você vai tratar o trabalhador, como nas palavras de Ciro, aí, como se fosse um bode, né, que está submetido às leis de oferta e demanda como se fosse uma mercadoria qualquer. Você não pode fazer isso, é evidente. Mas você também não pode simplesmente fingir que está protegendo o trabalhador. E aí eu vou dar outro dado que eu já falei aqui no canal. 52% da mão de obra brasileira está na informalidade. Mais da metade. E não é por conta da crise. Antes da crise, a diferença era pequena, era 47%. Com a crise subiu para 52%. Então, veja que na época das vacas gordas ali, antes da crise, o cenário também não era muito diferente. Então você não pode criar também, dar todos os direitos trabalhistas do mundo para o cara. Ah, vamos criar aqui o 14º salário, vamos aumentar aqui o salário das férias, vamos botar mais umas... em vez de ser 1/3 para as férias, vamos botar aqui um valor a mais, vamos aumentar em 30% aqui o salário mínimo. Você não pode colocar todos os direitos para o trabalhador
Porque simplesmente o que vai acontecer é que ele não será contratado, ou será contratado sem carteira assinada, né? Então, aquela frase de Bolsonaro quando ele diz assim, que o trabalhador vai ter que escolher ou emprego ou todos os direitos, né? Tem um certo sentido também, a galera usou isso como piada, mas isso não foi uma merda completa. A questão de Bolsonaro é que ele trata isso de uma maneira extremamente superficial, porque ele não tem profundidade para nada realmente. Então é claro, gente, é evidente que sim, é necessário discutir reforma trabalhista no Brasil, porque a CLT é engessada. Eu não fiz vídeo sobre a reforma trabalhista, o projeto que foi aprovado, porque eu não li o suficiente. E eu observei também que, como estava sendo aplicado na realidade, estava sendo diferente do que estava escrito na lei. Então eu falei, olha, já que eu não estou entendendo 100% o que está acontecendo, eu não vou fazer vídeo para poder também não confundir as pessoas. Mas o fato é que eu já fiz um vídeo aqui falando sobre salário mínimo, da necessidade de mudanças em relação ao salário mínimo, porque é simples. Mais da metade da mão de obra brasileira não tem carteira assinada. Está na informalidade. Então assim, a CLT está protegendo quem? Então é necessário, é evidente que é necessário repensar, flexibilizar, porque o salário mínimo ele é um piso salarial para o país inteiro. Um país gigante como o Brasil, que tem divergências regionais absurdas como o Brasil. Aí você bota o mesmo piso salarial para interior do Piauí e Grande São Paulo. Faz sentido isso? É evidente que não faz sentido. A realidade do ABC paulista ou da própria capital lá de São Paulo, com uma cidadezinha do Piauí de 20 mil habitantes, é drasticamente diferente. Então é claro que você vai gerar uma distorção gigantesca. Eu fiz um vídeo falando sobre uma ideia que eu tenho, né, de salário mínimo estadual, para poder ter um maior equilíbrio, né? Reduzir um pouco essas distorções. Então assim, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: quando se discute flexibilização das leis trabalhistas, não é porque a gente quer beneficiar o capitalista, quer beneficiar o empresário e botar para fuder em cima do trabalhador. Essa é um argumento extremamente superficial que a esquerda utiliza, que a extrema esquerda utiliza por desconhecer a realidade. Não adianta você dar todos os direitos ao trabalhador e o empresário simplesmente não assinar a carteira dele. Essa fala de Bolsonaro de que é horrível ser patrão no Brasil foi uma frase dita de maneira superficial, grosseira, mas a gente não pode simplesmente, nós não podemos nos deter a fazer piada simplesmente, porque a flexibilização das leis trabalhistas no Brasil é necessária, sim. Não podemos, claro, simplesmente rasgar a CLT, porque isso vai fazer com que várias multinacionais sejam atraídas para o Brasil para vir aqui extrair lucros exorbitantes, explorando a nossa mão de obra, se localizando em regiões do país em que ele pode pagar salários próximos à escravidão, né? Claro que esse extremo a gente não vai admitir, mas ao mesmo tempo também nós não podemos fingir que estamos protegendo nossos trabalhadores. E nem é preciso dizer o quanto o microempresário sofre nesse país. Nem é preciso dizer. As dificuldades que passam os microempresários, inclusive, eu não lembro exatamente qual é a estatística, mas o índice de fechamento de microempresas no Brasil é altíssimo, é altíssimo. Eu vou até pesquisar e vou colocar aqui na descrição do vídeo os números, porque eu não estou lembrando agora, mas é um índice altíssimo. É muito difícil ser microempresário nesse país e a mão de obra custa para o microempresário, se ele for pagar o salário mínimo, né, cerca de hoje mais ou menos R$ 1.600 por mês, juntando todos os encargos aí, é o que ele gasta por cada trabalhador. Então não é qualquer microempresa de qualquer região do país, de qualquer cidade do país, que pode pagar R$ 1.600 por funcionário. Então esse é o recado de hoje. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, clica no sino para receber as notificações, compartilha esse vídeo, não esqueça de compartilhar.